Na correção da última atividade, nós temos que, na primeira questão, um supermercado ele tem alguns produtos em oferta e aí são fornecidos quais são esses produtos, certo? Ele fala que o João aproveitou a promoção e comprou uma unidade de cada produto. Ele quer saber quanto o João pagou. Então o que é que a gente vai fazer? Se ele comprou uma unidade de cada produto desse, nós vamos efetuar a soma desses valores, certo? Aqui eu já coloquei os valores e vamos efetuar a operação de soma. Então é importante lembrar que a vírgula ela precisa estar alinhada em todas as parcelas, certo? E aí depois é só fazer a soma. 5 mais 9, 14, mais 5, 19, mais 4, 23, mais 1, 24. Então fica o 4 e sobe 2. 2 mais 6, 8, mais 4, 12, mais 2, 14, mais 3, 17, mais 3, 20. Então fica 0, sobe 2. Aqui nós vamos ter 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 4, 11, mais 2, 13, mais 6, 19. E aí sobe o 1. Como aqui a gente só tem o 2, então vai ficar 1 mais 2, 3. A vírgula, como está todo mundo alinhado, ela também fica alinhada aqui. Então ele pagou 39,04. Esse é o resultado da primeira questão. Na segunda questão, eram fornecidas 4 operações e aí a gente precisava verificar essas operações. Já eram dados os resultados, então a gente só precisa verificar essas operações. Aqui nós vamos efetuar as operações. Para isso, certo? Aqui eu já coloquei vírgula com vírgula. E esse número aqui, ele só tem uma casa decimal. Esse outro tem duas. Para igualar, a gente pode colocar um zero aqui. Então vai ficar 0 mais 9, 9. 5 mais 4, 9. A vírgula. 4 mais 5, 9. 7 mais 2, 9. 2 mais 2, 4. 1. Aqui não tem ninguém, então a gente pode descer. 1499,99. Na questão, a gente tinha 1949,59. Então o resultado está diferente. Então, essa daqui é falsa. Para as demais operações, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, aqui eu efetuei as operações, certo? Do item 2 está correto. 36,601. O item 3 também está correto. E o item 4 também está correto. Portanto, a gente tem as operações 2, 3 e 4 corretas. Portanto, a alternativa item D. Na questão 3 também, a gente tem 4 operações, a gente precisa identificar qual está errada. Então, para isso, a gente vai montar essas operações. As duas primeiras são multiplicação, então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar normalmente, e aí depois é que a gente vai contar a quantidade de casas decimal que a gente tinha antes e que a gente vai ter que ter depois também. Então aqui, nessa multiplicação, eu só tenho duas casas decimais, então meu resultado final ele também só vai ter duas casas decimais. Aqui, na segunda operação, a gente tem duas aqui e uma aqui, então a gente vai ter que ter três casas decimais no final. Na divisão, a gente primeiro vai ter que fazer aquele artifício para conseguir igualar as casas decimais e depois usar esse número sem
as vírgulas. Então aqui a gente vai ter o seguinte: 9,906,5 dividido por 7. Esse número aqui ele tem uma casa decimal. Esse daqui não tem nenhuma. Então a gente pode deixar assim: 906,5 dividido por 7,0. Então agora eles têm a mesma quantidade de casas decimal. Só que isso daqui ainda não é o fim. A gente vai ter que deixar sem a vírgula. Então a gente vai reescrever esses números sem a vírgula. 9.065 dividido por 70. Agora a gente tem uma divisão de números inteiros. No 4, do mesmo jeito. Só que no 4, aqui eu tenho duas casas, aqui eu só tenho uma. Então eu vou adicionar mais um zero aqui. E aí esse número fica com duas casas também, certo? Então como é que eu vou reescrever esse número sem as vírgulas? Vai ficar 4.275 dividido por... Se eu tirar a vírgula, vai ficar 0,30, que é a mesma coisa de só o 30. Então, vão ser essas as operações que eu vou ter que fazer e verificar se eu chego nesses resultados aqui. Aqui eu já tenho as operações realizadas. A primeira resultou em 377,48, então está correta. A segunda, fiz a multiplicação normal e depois adicionei a vírgula, 3 casas. Então, 502,464. Aqui está correto. Na divisão, 9.065 dividido por 70. O resultado é 129,5. Aqui o resultado deu 12,95. A posição da vírgula ela está errada. Então, essa está incorreta. E a 4, a gente tem aqui o resultado 142,5. O resultado 142,5. Então, está correto. Qual é a única errada? É a alternativa item C, operação 3. Na questão 4, a gente vai resolver essa expressão aqui. Nesse caso, a gente sempre vai ter que começar aqui pelos parênteses, certo? Então vamos resolver primeiro o que tem dentro do parênteses. Aqui a gente tem uma subtração e aqui a gente tem uma divisão. Essa divisão aqui, como a gente tem a mesma quantidade de casas decimais, a gente só reescreve sem a vírgula. Então 425 dividido por 25. Então a gente vai efetuar essas duas operações aqui. A primeira, que é a subtração, o resultado é 39,85. A segunda, que é a divisão, o resultado é 17. Então, aqui a gente vai ter 39,85 mais 2 vezes o parênteses. Qual é o resultado do parênteses? 17. Então, 2 vezes 17. 2 vezes 17, certo? É a mesma coisa que 34. Então, 39,85 mais 34. Certo? Então, a gente vai fazer essa soma aqui. Então, o resultado 73,85. Assim a gente encerra a correção da última atividade.